Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que poucos ousam sussurrar à luz do dia, porque ela acontece onde o sol jamais brilhou. Preparem suas canecas, acomodem-se em suas cadeiras, pois vou levá-los às profundezas da terra, onde cristais azuis são o único céu que se conhece e onde o poder não se conquista com votos ou sangue azul, mas com sangue vermelho derramado na arena. Esta é a lenda da Umbra Valley, a cidade sem sol, e do torneio que decide o destino de milhares. Nas entranhas do mundo, escavada nas rochas vivas do grande abismo, existe uma metrópole que desafia toda a lógica. Umbra Valley, a cidade sem sol. Nenhum raio dourado jamais tocou suas ruas de pedra negra. Nenhum pássaro canta ao amanhecer, pois ali não existe amanhecer. O que ilumina aquela vastidão subterrânea são os cristais etéreos, enormes formações azuladas que crescem do teto da caverna como estalactites celestiais. Sua luz fantasmagórica banha palácios de mármore cinza, mercados apinhados de gente, tavernas onde o vinho flui como rios subterrâneos. Mas não se enganem, meus amigos. Beleza e trevas andam de mãos dadas em Umbra Valley. A cidade é governada por uma tradição tão antiga quanto cruel. A cada 100 anos realiza-se o Torneio das Sombras. Guerreiros, assassinos, magos e loucos de todas as raças se inscrevem para lutar. Lutar até que apenas um permaneça de pé. E esse um governa Umbra Valley pelo próximo século. Simples, não? Ah, mas as regras são deliciosamente terríveis. Não há rendição, não há misericórdia, não há juízes além da morte. Os combates acontecem no Círculo de Brasas, uma arena circular gravada com runas que impedem fuga e cura mágica. Vence quem sobrevive, perde quem para de respirar. E este ano, meus caros, o torneio promete ser memorável. Nosso primeiro herói se chama Drakon Forja-Pedra, um anão de barba trançada e olhos cor de carvão incandescente. Drakon era ferreiro antes. Um artesão respeitado que forjava as melhores lâminas de Umbra Valley. Mas 6 meses atrás, o atual governante Lord Veshir, o Pálidus, decretou um novo imposto sobre metal trabalhado. Imposto tão alto que arruinou Drakon e dezenas de outros artesãos. Agora Drakon empunha um martelo de guerra negro como obsidiana. Não para forjar, para quebrar. Vou arrancar a coroa dele com minhas próprias mãos. Ele resmungava na taverna noite após noite. E vou fazer Umbra Valley lembrar o que é justiça. Nobre, não acham? Mas espere, há mais personagens neste espetáculo sangrento. A segunda é Sivara Lâmina Veloz. Uma elfa sombria de pele azul acinzentada e cabelos brancos como neve que nunca caiu em Umbra Valley. Sivara não fala muito sobre seu passado. Dizem que foi assassina da Guilda das Mil Lâminas. Dizem que matou 20 homens em uma única noite. Dizem muita coisa. Ela só diz uma: vou vencer. Seu motivo? Ninguém sabe. Mas vejam, meus amigos, os olhos dela brilham com algo mais que ambição. Há dor ali, há fantasmas. E por fim, temos Gorat Coração de Ferro, um humano descomunal, 2 cabeças mais alto que qualquer homem comum. Músculos como cordas de navios. Cicatrizes que contam 100 batalhas. Gorat já foi gladiador nas arenas do norte, já foi mercenário, já foi carrasco. Agora, ele ri quando perguntam por que entrou no torneio. Porque sou bom no que faço, pequeno, e o que eu faço é vencer. Simples assim, sem questões morais, sem vingança, sem redenção. Apenas um homem que ama a violência como outros amam poesia. A inscrição fechou há 3 dias. 64 competidores, um campeão. Na noite anterior ao primeiro combate, Drakon, Sivara e Gorath se encontraram por acaso na taverna do Último Suspiro. Não trocaram palavras. Apenas olhares. O tipo de olhar que diz: nos veremos na arena, e apenas um de nós vai sair. Mas enquanto bebiam em silêncio, algo aconteceu.
Um mensageiro entrou correndo, pálido como os cristais acima. Suas mãos tremiam. Ele trazia um pergaminho lacrado com o selo de Lord Veshir. O torneio mudou, ele disse, voz quebrando. Novas regras. A partir de amanhã, os combates serão em duplas. Silêncio absoluto. Duplas obrigatórias. Quem não encontrar parceiro até o amanhecer falso será executado. O pergaminho caiu no chão. E assim, meus queridos ouvintes, nossos 3 guerreiros solitários perceberam algo terrível. Para sobreviver ao Torneio das Sombras, primeiro precisariam aprender a confiar. Mas como confiar? Quando apenas um pode vencer? Dracon ergueu os olhos e murmurou. Isso não é um torneio, é uma maldita armadilha. Ah, meus caros, viram como o destino adora brincar com guerreiros orgulhosos? Um momento estão planejando glória solitária, no outro, precisam dividir a vitória ou a derrota. Mas continuemos. O relógio de areia não espera, e em Umbra Vale o tempo é medido em batidas de coração, que em breve podem parar de bater. A taverna do último suspiro explodiu em caos após o anúncio. Guerreiros se levantaram, cadeiras voaram, espadas foram desembainhadas, alguns gritavam traição, outros já estavam negociando alianças aos berros. Dracon permaneceu sentado, dedos tamborilando na mesa de carvalho negro. Seus olhos percorriam a multidão como um predador avaliando presas. Duplas, ele murmurou para si mesmo. O covarde do Veshir quer transformar isto num espetáculo ainda maior. Quer ver amigos se matarem. Sivara, na mesa ao lado, limpava suas adagas com um pano escuro. Nem sequer olhou para cima quando falou, voz suave como seda envenenada. Não são amigos, são rivais forçados a cooperar. Isso só torna tudo mais interessante. Gorath soltou uma gargalhada que ecoou acima do tumulto. Interessante, eu chamo de oportunidade. Encontro alguém forte, uso ele para chegar longe e quando não precisar mais... Ele fez um gesto cortando o próprio pescoço. Adeus, parceiro. Dracon o encarou com desprezo, típico de um bruto sem honra. Os olhos de Gorath brilharam perigosamente. Cuidado com essas palavras, anão. Minha honra está no fim da minha lâmina. Então sua honra é curta, Sivara comentou sem erguer os olhos das adagas. Por um instante, o ar ficou denso. 3 guerreiros mortais, 3 egos colossais, todos no mesmo ambiente explosivo. Então Dracon teve uma ideia terrível ou brilhante. Às vezes é difícil distinguir. E se, ele disse devagar, nós 3 fizéssemos uma aliança temporária? Sivara finalmente ergueu o olhar. Gorath parou de rir. Explique-se, a elfa ordenou. Simples. Formamos duplas entre nós. Dracon e Sivara. Gorath encontra outro parceiro qualquer, mas fazemos um pacto. Se nossas duplas se enfrentarem antes da final, lutamos com honra, sem traições baratas. E quem chegar à final, bem, que vença o melhor. E porque eu confiaria em vocês 2. Gorath cruzou os braços massivos. Porque não tem escolha melhor, Sivara respondeu, já guardando as adagas. Vejo pelo menos 5 assassinos nesta sala que aceitariam se aliar com você só para matá-lo enquanto dorme. Conosco, ao menos tem uma chance justa. Gorath considerou. Por incrível que pareça, o gigante não era estúpido. Brutal, sim, mas não estúpido. Está bem, mas quando chegarmos ao fim... Sem ressentimentos? Sem ressentimentos, Dracon concordou, estendendo a mão. Os 3 selaram o acordo. Não era confiança, era conveniência. Mas em Umbra Vale, às vezes é o máximo que se consegue. O amanhecer falso chegou 6 horas depois. Em Umbra Vale, os cristais etéreos aumentavam seu brilho em ciclos regulares, simulando dia e noite. Quando atingiam máxima luminosidade, chamavam de amanhecer. As duplas se formaram, algumas por amizade genuína, outras por desespero. Dracon e Sivara oficializaram sua parceria perante os juízes do torneio, 3 figuras encapuzadas que nunca revelavam seus rostos.
Gorath encontrou parceiro numa meio-orc chamada Kraga Quebra-Ossos, uma lutadora tão brutal quanto ele. Perfeito. Que comecem os Jogos das Sombras! A voz de Lord Veshir ecoou pela arena, amplificada por magia. Ele observava de seu trono de obsidiana, face pálida escondida atrás de uma máscara de prata. Que os dignos se ergam, que os fracos alimentem a terra. A multidão rugiu. Milhares de habitantes de Umbra Valley lotavam as arquibancadas de pedra. Para eles era entretenimento, para os combatentes era sobrevivência. O primeiro combate de Drakon e Sivara foi contra dois humanos, um espadachim ágil chamado Torven e uma maga de batalha chamada Iliana. No círculo de brasas, as runas começaram a brilhar em laranja intenso assim que os quatro entraram. "Lembrem-se das regras!" o árbitro gritou. "Combate até a morte ou incapacitação total. Magia permitida, mas não além dos limites da arena. Que a escuridão julgue." Torven atacou primeiro, lâmina sibilando no ar direto para Drakon. O anão bloqueou com o martelo, metal contra metal gerando faíscas. Rápido, mas não rápido o suficiente. Drakon girou, usando o peso do martelo para deslocar Torven. Sivara já estava em movimento, sombra entre sombras, adagas refletindo a luz azul dos cristais. Iliana conjurou bolas de fogo, 3 delas. Mas Sivara era mais rápida. Rolou, esquivou e, com precisão cirúrgica, lançou uma adaga que cortou o braço da maga. Não fatal, mas doloroso o suficiente para quebrar concentração. O feitiço falhou. As bolas de fogo explodiram prematuramente. "Drakon, agora!" Sivara gritou. O anão não precisou de segunda ordem. Avançou sobre Torven com fúria controlada. O espadachim tentou recuar, mas esbarrou na borda das runas. Não havia saída. O martelo desceu. Foi rápido, foi brutal, foi necessário. Iliana, vendo o parceiro cair, ergueu as mãos em rendição. Mas não havia rendição no Torneio das Sombras. Sivara fechou os olhos por um momento. Então, com um movimento fluido e misericordioso, terminou o combate com um golpe certeiro. Silêncio. Então, a multidão explodiu em aplausos. Drakon e Sivara saíram da arena cobertos de suor e sangue que não era deles. Não trocaram palavras. Não precisavam. Ambos sabiam. Funcionaram bem juntos. Muito bem. E isso era perigoso, porque apenas um poderia vencer. Naquela noite, enquanto Gorath celebrava sua própria vitória numa taverna, Sivara encontrou Drakon no telhado de uma antiga forja abandonada. Ele estava olhando para os cristais etéreos acima, perdido em pensamentos. "Você hesitou", ela disse. "Não hesitei. Calculei o golpe." "Não, você hesitou antes de matar Torven. Vi em seus olhos." Drakon não respondeu imediatamente. Finalmente, suspirou. Ele era jovem, talvez 20 anos. Tinha a vida inteira pela frente. E agora não tem. Bem-vindo ao Torneio das Sombras. Drakon forja pedra. Aqui, piedade mata. Ela se virou para partir, mas o anão falou. "Por que você está aqui, Sivara?" "De verdade?" A elfa parou. Por um longo momento, só o som de água pingando ecoou. "Porque alguém que amei foi morto neste torneio há 20 anos, e Lord Veshir assistiu e riu." Então ela desapareceu nas sombras, deixando Drakon sozinho com sua consciência. E assim, meus caros ouvintes, nossos heróis venceram sua primeira batalha. Mas a guerra estava apenas começando. E nas sombras de Umbra Valley, algo antigo e terrível observava. Algo que tornaria este torneio inesquecível, pelos motivos errados. Meus queridos aventureiros, vocês acharam que era só porrada e glória? Não, não, não. Toda boa história tem seus segredos, seus sussurros nas sombras, suas verdades que arrepiam a espinha. E Umbra Valley. Umbra Valley guarda segredos mais antigos que os próprios cristais etéreos. Preparem-se. O terceiro canto desta saga começa agora. 3 dias se passaram desde o primeiro combate.
3 dias de sangue, suor e lágrimas alheias. Das 64 duplas originais, apenas 16 permaneciam. 32 almas deixaram o mundo dos vivos. 32 corpos alimentaram as profundezas sob a arena. Drakon e Sivara venceram mais 2 lutas. Gorath e Kraga também. O pacto entre eles se mantinha, por enquanto. Mas algo estava errado em Umbra Valley. Os cristais etéreos, que sempre brilhavam em azul constante, começaram a pulsar, sutilmente no início. Depois, com frequência perturbadora. E sua cor estava mudando. Tons de roxo doentio se misturavam ao azul. "Você está vendo isso?" Drakon perguntou a Sivara enquanto caminhavam pelas ruas após sua 3ª vitória. "Vejo, e não gosto. O povo está assustado. Olhe para eles." Era verdade. Os cidadãos de Umbra Valley, normalmente vibrantes e barulhentos, andavam cabisbaixos. Sussurravam em grupos, olhavam para cima com medo nos olhos. Um ancião agarrou o braço de Drakon quando passavam por um mercado. "Guerreiro, vocês precisam parar o torneio. Os cristais, eles estão morrendo. A escuridão antiga está despertando." Sivara afastou gentilmente a mão do velho. "Escuridão antiga? O que é isso?" O ancião olhou ao redor como se temesse ser ouvido. Há 1000 anos, antes de Umbra Valley existir, estas cavernas eram lar de algo terrível. Uma entidade que se alimentava de dor e desespero. Os primeiros fundadores da cidade a aprisionaram sob runas poderosas. Mas dizem que sangue derramado em excesso pode enfraquecê-las. Drakon franziu a testa. "E você acha que o torneio..." "Não acho. Tenho certeza. Veshir sabe. Ele sempre soube. Por que acham que mudou as regras? Duplas significam mais combates, mais mortes, mais sangue." Antes que pudessem perguntar mais, guardas de Veshir apareceram. O ancião fugiu, desaparecendo entre becos escuros. Naquela noite, Drakon não conseguiu dormir. As palavras do velho ecoavam em sua mente. Escuridão antiga, runas enfraquecidas, sangue alimentando algo abaixo. Ele precisava de respostas. Silenciosamente, o anão saiu de sua acomodação no distrito dos competidores e seguiu para o único lugar onde verdades eram guardadas. A Biblioteca de Pedra, no coração de Umbra Valley. A biblioteca era uma estrutura impressionante, escavada numa estalagmite gigantesca. Milhares de tomos, pergaminhos e tabuletas de pedra descansavam em prateleiras intermináveis. E ali, entre as sombras dos livros antigos, Drakon encontrou alguém inesperado. Sivara. "Não consegue dormir também?" Ela perguntou, sem se virar. Estava lendo um livro empoeirado, páginas amareladas pela idade. "Vim procurar informações sobre o que aquele velho disse." "Eu também, e encontrei coisas perturbadoras." Ela mostrou o livro. O título estava em língua antiga, mas Drakon reconheceu algumas runas. "Crônicas da Fundação." "Segundo isto," Sivara explicou, Umbra Valley foi construída sobre as ruínas de um templo dedicado a Voratis, o Devorador de Lágrimas. Uma entidade que existia entre planos, alimentando-se de sofrimento. Os fundadores a aprisionaram usando os próprios cristais etéreos como prisão. Mas se os cristais estão enfraquecendo, a prisão está se quebrando. E cada morte no torneio... Sivara fechou o livro com força. "Alimenta Voratis." Um arrepio percorreu a espinha de Drakon. Veshir sabe disso. Ele está fazendo de propósito. Mas por quê? Se Voratis escapar, destruirá Umbra Valley inteira, inclusive Veshir, a menos que ele tenha um plano ou um acordo. Os dois se entreolharam. A mesma conclusão terrível brilhava em seus olhos. "Precisamos contar aos outros competidores," Drakon disse. "Não vão acreditar. Metade só se importa com glória, a outra metade com sobrevivência. Então o que fazemos?" Sivara guardou o livro de volta na prateleira. "Continuamos lutando. Chegamos até Veshir e arrancamos a verdade dele, à força. Mas os planos de heróis nem sempre seguem conforme esperado, meus caros.
porque naquela mesma noite algo aconteceu. Gorath e Kraga estavam retornando para suas acomodações após uma celebração particularmente regada, quando ouviram gritos. Vinham da arena do Círculo de Brasas. Gritos! A esta hora! Kraga grunhiu, mão já no machado. Vamos ver, Gorath disse, mais curioso que preocupado. O que encontraram os fez parar no instante. A arena estava diferente. As runas não brilhavam mais em laranja. Agora pulsavam em negro absoluto, como buracos na realidade. E no centro do círculo de brasas havia algo, uma fissura, uma rachadura no chão de pedra, de onde emanava uma escuridão tão densa que parecia sólida, e dela vinham sussurros, vozes que falavam línguas esquecidas, promessas de poder, ofertas de vitória eterna. Gorath. Kraga sussurrou, voz trêmula pela primeira vez. Precisamos sair daqui, agora. Mas Gorath não se mexia. Estava fixado na fissura, nos sussurros, nas promessas. Poder, ele murmurou. Poder para vencer. Poder para governar. Poder para... Gorath! Kraga o puxou com força, quebrando o transe. O gigante piscou, confuso, como se acordasse de um pesadelo. O que aconteceu? Você estava falando coisas estranhas. Vamos! Os dois fugiram da arena. Mas enquanto corriam, Gorath olhou para trás uma última vez. A fissura estava maior. Na manhã seguinte, ou o que passava por manhã em Umbraval, todos os competidores foram convocados para uma reunião especial. Lord Veshir, o Pálidus, apareceu pessoalmente. Sua máscara de prata refletia a luz doentia dos cristais. Sua voz era suave, quase gentil. Mas havia algo errado nela. Algo que fazia a pele arrepiar. Nobres guerreiros, ele começou. Tenho um anúncio. O torneio foi acelerado. Murmúrios de confusão. As próximas rodadas acontecerão consecutivamente, sem intervalos, sem descanso. Lutem até que apenas uma dupla permaneça. E então, ele sorriu atrás da máscara. A dupla final lutará entre si. Isso é loucura, um guerreiro gritou. Estaremos exaustos. Então sejam fortes. Veshir retrucou, voz agora fria como gelo. Ou morram fracos. E então ele fez algo que ninguém esperava. Removeu a máscara. O rosto de Veshir era vazio, literalmente. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, havia apenas uma superfície lisa de pele pálida. Mas de alguma forma, ele ainda falava. De alguma forma, ainda via. Voratiz me escolheu, ele disse, voz agora com ecos múltiplos, como se 1000 vozes falassem em uníssono. E em breve escolherá o campeão que governará ao meu lado, na escuridão eterna. Horror absoluto tomou conta da sala. E então Veshir desapareceu. Literalmente se dissolveu em sombras. Caos, pânico, guerreiros tentando fugir, mas as portas estavam seladas magicamente. Dracon encontrou Sivara no meio da confusão. Você estava certa. Ele tem um acordo com essa coisa. Não é mais Veshir, Sivara respondeu, voz dura. É um hospedeiro. Voratiz está usando-o. Então o que fazemos? Gorath apareceu ao lado deles. Kraga logo atrás. Por uma vez, o gigante não estava sorrindo. Fazemos o que sempre fizemos, ele disse sombriamente. Lutamos, mas desta vez não uns contra os outros, contra ele. Dracon assentiu. Então o pacto muda. Todos nós chegamos à final, juntos, e quando chegarmos lá, matamos aquela coisa, Sivara completou. E assim, meus queridos ouvintes, a natureza do torneio mudou. Não era mais sobre glória, não era mais sobre poder, era sobre sobrevivência. E nas profundezas, sob Umbravale, algo antigo e faminto acordava e sorria. Ah, meus caros, chegamos ao momento mais sombrio da nossa jornada. Aquele instante onde heróis caem, verdades doem e o preço da vitória se revela alto demais. Segurem suas canecas, respire fundo, porque o que vem a seguir não será fácil de ouvir.
As lutas começaram imediatamente após o pronunciamento de Veshir. Não houve tempo para estratégia, não houve tempo para descanso, apenas o anúncio frio: próximo combate em 10 minutos. 16 duplas, 8 lutas. 4 sobreviventes. Drakon e Sivara enfrentaram primeiro um par de irmãos gêmeos, magos especializados em manipulação de terra. A batalha foi brutal. Os gêmeos criaram paredes de pedra, armadilhas no solo, lanças de rocha que surgiam do nada. Mas Drakon conhecia a pedra como ninguém. Era seu elemento, seu ofício. Vocês não conhecem a rocha. Ele rugiu, martelando o chão. Ela me obedece. E obedeceu. As formações dos gêmeos ruíram. Sivara aproveitou o momento de confusão, dançando entre os escombros como sombra mortal. Vitória. Mas custou caro. Drakon tinha 3 costelas rachadas. Sivara, um corte profundo no ombro. Sem tempo para curar. Próxima luta em minutos. Gorath e Kraga também venceram seu combate. Pura força bruta, esmagando um time de arqueiros élficos. Mas mesmo eles, máquinas de guerra que eram, estavam ofegantes, feridos, exaustos. Isso não é um torneio. Kraga cuspiu sangue. É um matadouro. Sempre foi, Gorath respondeu, mas sua voz havia perdido a alegria usual. Só estamos vendo com clareza agora. Semifinais. 4 duplas restantes. Drakon e Sivara de um lado. Gorath e Kraga de outro. E 2 duplas desconhecidas que haviam sobrevivido pela sorte ou pela astúcia. O sorteio dos combates foi feito. Drakon e Sivara contra Gorath e Kraga. O silêncio que caiu sobre os 4 foi ensurdecedor. Não, Sivara disse imediatamente. Recusamos. Lutaremos contra as outras duplas. Mas Veshir, ou o que restava dele, apareceu nas arquibancadas. Sua não-face brilhava com luz púrpura doentia. Não há recusas. Não há negociações. Lutem, ou morram onde estão. Para provar seu ponto, uma das duplas que havia tentado fugir simplesmente desintegrou. Viraram cinzas em segundos, gritando até o último momento. Mensagem recebida. No círculo de brasas, os 4 se posicionaram. Drakon e Sivara de um lado, Gorath e Kraga do outro. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Não quero fazer isso, Drakon disse, voz pesada. Nem eu, Gorath respondeu. E pela primeira vez desde que o conheceram, parecia sincero. Mas temos escolha? Sempre temos escolha, Sivara disse, olhos fixos em Veshir no trono. Podemos nos recusar, morrer com dignidade. Ou, Kraga sugeriu, lutamos, mas ninguém morre. Fazemos um show, enganamos aquela coisa. Você acha mesmo que ele não perceberia? Drakon balançou a cabeça. Voratis se alimenta de dor verdadeira, de sofrimento real. Se fingirmos, todos morreremos. O gong soou. O combate havia começado oficialmente. Eles lutaram. Deuses como lutaram. Mas não era uma batalha de ódio. Era uma dança de respeito. Cada golpe carregava tristeza. Cada defesa, relutância. Gorath atacou Drakon, mas o anão viu a hesitação. O martelo bloqueou facilmente. Mais forte! Drakon gritou. Se não fizer parecer real, morreremos. Eu sei! Gorath rugiu de volta. E desta vez atacou de verdade. O impacto mandou Drakon para trás, dor explodindo no braço. Real. Muito real. Sivara e Kraga se enfrentavam em combate corpo a corpo. A elfa era mais rápida, mas a meio-orc era mais forte. Sangue começou a manchar a arena. Desculpe, Kraga sussurrou ao acertar um soco no rosto de Sivara. Eu também. Sivara respondeu enterrando uma adaga no flanco de Kraga. A luta se arrastou. Minutos pareceram horas. Todos os 4 estavam no limite. E então, algo terrível aconteceu. A fissura que Gorath havia visto antes abriu-se novamente, bem no centro da arena. Maior desta vez, muito maior. E dela surgiram tentáculos. Tentáculos feitos de sombra sólida que se retorciam e alcançavam, agarrando tudo que encontravam pela frente. O que é isso?
Drácon gritou, mas não houve tempo para a resposta. Um dos tentáculos agarrou Kraga pelos tornozelos, puxando-a em direção à fissura. Não! Gorath se lançou, agarrando a mão da parceira, mas a força era imensa. Ele estava sendo arrastado também. Drácon não pensou. Instinto puro. Correu e cravou seu martelo no tentáculo, ancorando-o no chão. Sivara fez o mesmo, adagas cortando a sombra que segurava Kraga. Por um momento, os 4 heróis, que segundos antes lutavam entre si, estavam unidos, puxando, resistindo, salvando. E funcionou. Kraga se libertou, o tentáculo recuando para a fissura com um grito que não parecia deste mundo. Mas a fissura não fechou, e dela uma voz ecoou, antiga, cruel, faminta. Continuem, lutem, sangrem, alimentem-me. Era Voratis, falando diretamente. Um de vocês será meu campeão. Um de vocês governará ao meu lado quando eu consumir este mundo. Sivara olhou para a fissura com ódio puro. Você não consumirá nada, monstro. Ah, pequena elfa, tão corajosa, tão familiar. Os olhos de Sivara se arregalaram. O que você disse? Sim, eu me lembro de você. Ou melhor, lembro de quem você amava. 20 anos atrás. Ele lutou bem, gritou melhor. Seu desespero foi delicioso. Lágrimas começaram a cair dos olhos da elfa. Lágrimas de fúria. Você o matou. Não foi Veshir, foi você. Sempre foi você. Eu sou este torneio. Eu sempre fui. Cada morte, cada lágrima, cada grito. Tudo me alimenta. E agora, finalmente, estou forte o suficiente para romper as correntes. Drácon colocou a mão no ombro de Sivara. Não é hora para luto, é hora para vingança. Ela limpou as lágrimas, endurecendo o rosto. Você está certo. Os 4 se reagruparam, formando um círculo defensivo ao redor da fissura. Então é isso? Gorath perguntou. Nós contra um deus? Contra uma praga, Kraga corrigiu. E pragas podem ser erradicadas. Só há um problema, Sivara apontou para cima. Veshir ainda controla a arena, e ele não vai deixar termos nossa chance. Como se convocado, Veshir apareceu na borda do círculo de brasas, mas não estava mais sozinho. Ao seu redor, sombras se materializavam. Servos de Voratis. Criaturas nascidas de pesadelos. Vocês falharam no torneio, sua voz múltipla ecoou. Portanto, serão eliminados, todos. As criaturas avançaram. E ali, meus caros aventureiros, no momento mais sombrio, quando tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Do teto da arena, correntes começaram a se romper. Os cristais etéreos, que haviam estado morrendo, subitamente brilharam com intensidade cegante. Não em roxo, não em azul, em dourado. E uma voz antiga, mas diferente de Voratis, reverberou. Ainda não, devorador. Esta cidade tem guardinhas que você esqueceu. Das sombras da arena surgiram figuras, velhos, crianças, cidadãos comuns de Umbravale. Mas seus olhos brilhavam com luz dourada, e na frente deles, o ancião que havia falado com Drácon dias atrás. Desculpem a demora, guerreiros. Precisávamos reunir forças suficientes, mas agora... Ele sorriu, e de repente não parecia mais tão velho assim. Agora terminamos isto juntos. Mas mesmo com reforços, mesmo com esperança renovada, uma coisa era clara. A verdadeira batalha ainda não havia começado. E Voratis, o devorador de lágrimas, estava prestes a mostrar por que era temido há 1000 anos. E aqui estamos, meus caros aventureiros, no momento derradeiro, onde heróis provam seu valor, onde monstros caem e onde histórias se tornam lendas. Segurem firme, pois esta é a batalha que Umbravale jamais esquecerá. A arena explodiu em caos glorioso. De um lado, as criaturas sombrias de Voratis, tentáculos retorcidos e pesadelos materializados.
Do outro, os guardiões de Umbra Vale, cidadãos comuns que carregavam dentro de si fagulhas da magia original que aprisionara o Devorador 1000 anos atrás. E no centro, 4 guerreiros improváveis, unidos não por glória, mas por necessidade. Formação! Dracon gritou, assumindo a liderança natural. Gorath, você e Kraga protegem os flancos. Sivara comigo no centro. Precisamos alcançar Veshir. E os guardiões? Kraga perguntou, esmagando uma criatura sombria com seu machado. Deixem que lidem com os lacaios. Nosso alvo é a cabeça da cobra. O ancião ouviu e assentiu com aprovação. Vão! Nós seguramos aqui! Mas sejam rápidos. Não podemos manter as barreiras por muito tempo. Os 4 avançaram como uma falange mortal. Dracon à frente, martelo girando, quebrando tudo que se aproximava. Sivara ao seu lado, adagas dançando, cortando sombras como se fossem papel. Gorath e Kraga cobrindo a retaguarda, pura força bruta, impedindo que fossem cercados. Veshir os observava do seu trono de obsidiana, não face impassível. Mas mesmo sem expressões, era possível sentir diversão, curiosidade. Vocês são persistentes. A voz múltipla ecoou. Voratis aprecia isso. Talvez devêssemos mantê-los, transformá-los em servos eternos. Prefiro a morte, Sivara cuspiu, lançando uma adaga que atravessou o ar como relâmpago. A lâmina acertou Veshir no peito. Atravessou, mas não havia sangue. Apenas sombra que vazava e se reconectava. Morte? Veshir inclinou a cabeça. Morte é apenas o começo, pequena elfa. Seu amado aprendeu isso. Ele ainda grita nas profundezas. Quer ouvi-lo? Sivara parou. Todo o sangue drenou de seu rosto. Você está mentindo. Estou? Da fissura central, ecos começaram a emergir. Vozes distorcidas. E entre elas, uma que Sivara reconheceria em qualquer lugar. Uma voz que assombrava seus sonhos há 20 anos. Sivara, me ajude, por favor. Não! Ela gritou, cobrindo os ouvidos. Não é real! Não é real! Dracon agarrou seus ombros. Sivara, foque! É truque! Ele está tentando quebrar você! Mas as lágrimas já corriam livres. A elfa caiu de joelhos, tremendo. Veshir riu. Um som horrível que ecoou pela arena inteira. Vejam como são frágeis. Heróis! Ele zombou. São apenas mortais assustados brincando de corajosos. Gorath rugiu e se lançou contra o trono. Sua espada desceu com toda a força que possuía. O golpe partiu o braço da cadeira de obsidiana. Mas Veshir simplesmente flutuou, intocado. Força sem propósito, músculo sem mente. Você é tão previsível quanto entediante. Kraga tentou em seguida, machado girando. Mesma coisa. Veshir era intangível. Sombra que não podia ser cortada. Como matamos algo que não tem forma? Kraga berrou, frustração clara. E então, Dracon entendeu. Seus olhos correram pela arena, pela fissura, pelos cristais etéreos pulsantes acima, pelas runas antigas que brilhavam fracas no chão. Não matamos a sombra, ele disse devagar. Matamos a âncora. O quê? Gorath olhou confuso. Veshir não é Voratis. Ele é o hospedeiro, a ponte entre os mundos. Se cortarmos a ponte... Voratis volta para sua prisão, Sivara completou, limpando as lágrimas e se levantando com renovada determinação. Mas como? Ele é intangível. Dracon olhou para o martelo em suas mãos. O martelo que forjara pessoalmente, o martelo gravado com as antigas runas de seu clã. Não para ferro abençoado por forja sagrada. Ele se virou para o ancião guardião. Velho, preciso que concentrem toda a energia dos cristais, toda, no meu martelo, apenas por um instante. O ancião hesitou. Isso quebrará os cristais permanentemente. Umbra Vale ficará na escuridão total. Prefere escuridão natural ou escuridão eterna sob Voratis? Ponto válido. Façam como ele diz! O ancião ordenou aos outros guardiões. Os cidadãos de Umbra Vale, esses guardiões secretos, estenderam as mãos.
Luz dourada começou a fluir dos cristais etéreos, descendo como rios luminosos, convergindo no martelo de Dracon. A arma começou a brilhar, primeiro dourado, depois branco puro, tão intenso que era impossível olhar diretamente. Veshir percebeu o perigo. Tentou fugir, mas Gorath e Kraga não deixaram. Ah, não, seu covarde! Gorath agarrou as pernas sombrias de Veshir. Você quis este torneio, agora enfrenta as consequências. Kraga se juntou a ele, segurando os braços. Ambos gritavam de dor, pois tocar Veshir diretamente queimava como ácido, mas não soltaram. Sivara se posicionou atrás, adagas cruzadas no pescoço de Veshir, impedindo que a cabeça se movesse. Este é por ele, ela sussurrou, por todos que você devorou. E Dracon avançou. O martelo erguido alto, a luz cegante, o poder de 1000 anos de magia concentrada em um único golpe. Pelo fogo da forja, pela pedra dos ancestrais, pela luz que nunca morre. O martelo desceu. O impacto... Ah, meus caros, como descrever? Foi como se o próprio mundo rachasse. Um estrondo tão profundo que fez a caverna inteira tremer. Estalactites caíram. Pedras se desprenderam do teto, e Veshir explodiu, não em sangue ou carne, em luz, pura luz que dissipou as sombras, que queimou os tentáculos, que empurrou Voratis de volta para sua prisão dimensional. Um grito final ecoou, não de Veshir, de Voratis. Isso não acabou! Eu voltarei! Eu sempre voltou! Mas a fissura fechou, selou-se e ficou em silêncio. Os 4 heróis caíram de joelhos, exaustos além da compreensão. Gorath e Kraga tinham queimaduras severas nas mãos e braços. Sivara estava pálida, quase desfalecendo. Dracon, o martelo havia se partido, quebrado pelo poder imenso que canalizara. Mas estavam vivos, vitoriosos. Os guardiões correram para ajudá-los. O ancião segurava Dracon, lágrimas nos olhos. Você salvou Umbravale, jovem anão. Todos vocês salvaram. Os cristais... Dracon olhou para cima. Eles estavam apagados, completamente. Umbravale mergulhara em escuridão total. Mas então algo mágico aconteceu. Os cidadãos de Umbravale, milhares deles que haviam assistido à batalha, acenderam tochas, lanternas, cristais menores que guardavam em casa. E lentamente a cidade começou a brilhar novamente. Não com luz mágica, com luz humana. Luz nascida da vontade, da união, da esperança. É ainda mais bonita assim, Sivara sussurrou meio sorrindo. Nos dias que seguiram, Umbravale se reorganizou. Sem Veshir, sem torneio, precisavam de novo governo. Os guardiães formaram um conselho temporário e ofereceram a Dracon, Sivara, Gorath e Kraga posições de honra. Todos recusaram. Não somos governantes, Dracon disse. Somos aventureiros. E aventureiros não ficam parados. Mas para onde vocês vão? O ancião perguntou. Gorath riu pela primeira vez em dias. Para a superfície, quero ver esse tal de sol que tanto falam. Kraga socou o ombro dele afetuosamente. Já estamos velhos demais para cavernas de qualquer forma. Sivara olhou para Dracon. E você? Vai voltar à forja? O anão olhou para os fragmentos de seu martelo quebrado. Então sorriu. Não. Vou fazer martelos novos. Melhores, e vou ensinar outros a fazer o mesmo. Umbravale precisará de artesãos se quiser se reconstruir. Então não vai embora? Por enquanto não. Esta cidade me deu uma segunda chance. Seria ingratidão abandoná-la agora. Sivara assentiu, respeitosa. Então eu também fico, por um tempo. Alguém precisa garantir que nenhum outro Voratis apareça. E assim, meus queridos ouvintes, termina a saga do torneio mortal da Cidade Sem Sol. Mas antes que eu me despeça, deixem-me cantar-lhes uma breve canção. Algo que dizem, Sivara murmurou na noite após a batalha, olhando para onde a fissura uma vez existira. Nas sombras mais profundas, luz nasceu, de corações quebrados, força floresceu. 4 almas perdidas, unidas pelo acaso, provaram que heróis não nascem, mas se tornam no caos.
E quando a escuridão sussurrar novamente, quando o medo tentar nos consumir, lembraremos da cidade sem sol, onde a luz mais brilhante veio de dentro. Dracon ainda forja em Umbra Valley, criando armas que dizem serem abençoadas. Sivara vigia as sombras, garantindo que Voratis permaneça aprisionado. Gorath e Kraga partiram para aventuras na superfície, onde dizem que se tornaram lendas por direito próprio. E Umbra Valley? Umbra Valley prospera, não mais sob cristais mágicos, mas sob a luz de sua própria gente, mais forte, mais unida, mais viva do que nunca. Pois no final, meus caros, não foi magia que salvou a cidade, foi coragem, foi sacrifício, foi a escolha de 4 estranhos de se tornarem heróis. E assim termina a minha história. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias, pois o mundo está cheio delas, esperando para serem contadas. Boa noite, aventureiros. Até a próxima taverna. Até a próxima canção. DMD, o bardo, se despede por hora.